O versículo 51 do capítulo 9 divide o Evangelho de São Lucas no meio. Agora começa a grande jornada para Jerusalém. Embora Lucas saiba que Jesus fez diversas viagens para Jerusalém, ele prioriza uma grande viagem, essa viagem derradeira de Jesus a Jerusalém. Inclusive aqui ele usa esse verbo que foi traduzido como, em algumas bíblias, como a minha, sabia que tinha se cumprido o tempo para que o levassem, que no grego vai estar associado com o arrebatamento de Elias. Claro que ele está fazendo um paralelo entre Elias. Elias foi arrebatado num carro de fogo, num turbilhão. Jesus vai ser arrebatado e glorificado na cruz. Ao invés de jogar seu manto para Eliseu, Jesus vai nos dar o dom do Espírito Santo. E então Jesus tomou a decisão firme de ir para Jerusalém. No original diz assim: endureceu a face. Expressão ambígua, tanto denota o direcionamento geográfico para Jerusalém, como a sua atitude de ir lá para contestar, para denunciar e se opor àquela religião corrupta que existia em Jerusalém na época. Mas para chegar em Jerusalém, ele deve passar pela Samaria. Como os samaritanos não conhecem o coração de Jesus, pensam que ele vai para Jerusalém aprovar o culto e oferecer sacrifícios. E daí, quando ele envia os seus discípulos para pedir hospitalidade, eles não dão hospitalidade a Jesus. E olha que a hospitalidade no mundo antigo era um mandamento sagrado que não podia ser quebrado. Inclusive, se você reparar com muita atenção a passagem de Sodoma e Gomorra, a causa da condenação de Sodoma e Gomorra não é tão somente o pecado do homossexualismo, mas é porque eles fizeram esta afronta com o hóspede. Gozado que nós temos uma ideia tanto adocicada e terna, especialmente de João. Mas a dupla João e Tiago vão querer vingança e pedem para que Jesus invoque fogo do céu e destrua os seus inimigos. O texto usa novamente a expressão os repreendeu severamente, que é uma expressão, como já vimos, usada em episódios ligados a exorcismo, porque Jesus aqui deve exorcizar a ideia diabólica que eles têm no coração de querer a morte do pecador. Jesus Cristo vai esclarecer para ele que ele odeia o pecado e ele quer que o pecador se converta e viva. E inclusive o apelido que Jesus dá à dupla é de Boanerges, filho do trovão, quer dizer, trocando em miúdos, fanáticos. A seguir, o evangelista Lucas insere 3 episódios ligados à vocação, que tem um sentido de parábola. O primeiro diz assim: eu te seguirei para onde fores. Aí Jesus responde: as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas este homem não tem onde reclinar a cabeça. Pensemos que a raposa é um animal que sai caçar durante a noite, mas que de dia retorna para a segurança da sua toca. A ave é a mesma coisa, ela sai comer durante o dia, mas retorna para o conforto do seu ninho. Então, o primeiro ensinamento vocacional é que devemos abandonar a nossa segurança, ou na linguagem de hoje, só poderemos evoluir se a gente tiver coragem de abandonar a nossa zona de conforto. O segundo episódio vocacional é que Jesus que diz para um indivíduo: segue-me, e ele responde: deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. Você sabe que os deveres fúnebres eram tão importantes no Antigo Testamento que ele dispensava de qualquer preceito da lei. Mesmo que seu pai morresse num sábado, você não era obrigado a guardar o sábado, era obrigado a fazer o velório do seu pai. E mesmo que você fosse o sumo sacerdote que não podia nem tocar em morto nem em cemitério,
Você era dispensado para cuidar do sepultamento do seu pai. Aqui Jesus Cristo quer nos dizer o seguinte, que ele nos traz uma religião que é muito mais do que um bom plano funerário. É uma religião que resolve o problema, uma religião de vida, uma religião que nos vai dar a vida eterna. A terceira episódio diz assim, o terceiro. Eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa despedir-me de minha família. E Jesus replicou-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aqui, sem dúvida, está fazendo eco de uma passagem do livro dos Reis sobre a vocação de Eliseu. Só que lá, Elias permite que Eliseu se despeça dos seus pais. Aqui Jesus não permite. Acontece que a família judaica era uma instituição assim, tão opressiva, ela dominava a pessoa de tal maneira que o prendia, você acabava sendo um escravo do seu clã, da sua família. E Jesus nos ensina que devemos também superar essa dependência familiar e ter a liberdade para servir a Deus. Jesus, ao dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, vai evocar que, lembra que Eliseu ofereceu o sacrifício da junta de bois que ele estava arando a terra naquele momento e usou o arado como lenha. Mas também evoca a passagem do Gênesis onde a mulher de Ló, ela quebrou a recomendação dos anjos para que não olhasse para trás e ela, fazendo, virou uma estátua de sal. Jesus aqui não está nos ensinando o desprezo pela nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família. O que ele está nos ensinando é olhar com a nossa família para frente e não ficar apegado em tradições familiares que não servem para a vida, não servem para o serviço de Deus. Amém.